Boa tarde, senhoras e senhores. Eu penso que a Embarque, ao chamar a minha apresentação de palestra magna, talvez quisesse fazer uma homenagem à nossa aplicação, à nossa disciplina nos processos de cooperação. Eu acho que isso é muito importante, estar aberto à cooperação, não querer reinventar a roda, nem fazer milagres, é preciso aprender com as experiências, com a produção acadêmica. Bem, nós vimos aqui hoje que a questão da cooperação, da rede de cidades, a proximidade com as agências de desenvolvimento é fundamental para o nosso desenvolvimento. E nós temos hoje as cidades no centro da agenda global, e ali nas cidades nós temos a maioria dos desafios e soluções para o nosso globo. Conservação de recursos naturais, a questão da prosperidade e a questão da justiça. E os fatores de risco hoje, fartamente apontados, a mudança climática, crises de água e energia, baixa qualidade do ar, gargalos urbanos, ambientais e sociais, e o colapso da mobilidade urbana. A fonte disso é o modelo de desenvolvimento desequilibrado e injusto que nós produzimos, nós brasileiros, não podemos dizer que herdamos, os portugueses só são responsáveis até 1822. A boa notícia que nós temos é que nas cidades está o caminho para romper esse ciclo vicioso, que a causa é o modelo, né, que não considera a interdependência entre vida humana e ambiente, que leva à criação de cidades dispersas, desconectadas das atividades principais das pessoas, causando problemas como os longos deslocamentos diários. Ao mesmo tempo, e aí vem um fator positivo que o economista Gleiser apresentou muito bem no seu livro Cidades, a grande invenção da humanidade, ou nome similar a esse, pela proximidade e interação que são capazes entre as pessoas, que são capazes de gerar entre, então, essas pessoas, as cidades são o espaço ideal para o surgimento da inovação, da produção e da reprodução de conhecimento, prosperidade e inclusão social. E é essencial que parte desse potencial seja aplicado em planejamento urbano e em reforma urbana, na radicalização da democracia, na busca dos consensos possíveis e focar a gestão na inclusão através da educação de qualidade. Eu ontem anotei aqui algumas partes das falas do prefeito do Rio, dos ex-prefeitos, da ex-prefeita presente. O prefeito do Rio falou que um dos elementos fortes para ele, do seu trabalho como prefeito, é o amor pela cidade, né? A cidade onde ele nasceu, estudou, criou família, fez política, etc. O prefeito de Londres falou da ousadia, tomar decisões corajosas que, num primeiro momento, trazem desgaste, mas depois reconhecimento. A prefeita das Filipinas falou muito de carinho e cuidado, transformar a cidade conquistando corações e mentes, usando a linguagem e os símbolos locais. O prefeito de Portland acentuou a definição de prioridades e ele priorizou a educação como instrumento de mudança. E o nosso mestre, Jaime Lerner, falou principalmente da inovação. Quebrar paradigmas com novas ideias, partindo da história vivida por ele na própria cidade. Então, às vezes nos perguntam, por que você quis ser prefeito? E provavelmente não existe uma história igual ou muito semelhante entre os prefeitos. Cada um tem a sua história,
uma combinação entre diferentes fatores da sua experiência. E os políticos de longa trajetória, isso foi falado aqui ontem, que passaram por quase todos os cargos eletivos, eles dizem que ser prefeito foi a experiência mais gratificante por eles vivida. Porque você pode ir do céu ao inferno num único dia, né? Nós sabemos disso, mas há muita gratificação, há muita proximidade com as pessoas e a consciência de que é possível encontrar solução para os problemas. E essa esperança de resolver os problemas e os desafios cotidianos é que nos move. Agora, no Brasil de hoje, gente, é preciso muito idealismo para ser prefeito, porque, dadas as inúmeras amarras e interferências, obstáculos no exercício do cargo, é preciso, sobretudo, acreditar no futuro do nosso país e se lançar nesse trabalho de construção. E lá na Frente Nacional de Prefeitos, o nosso trabalho é buscar juntar os prefeitos nessa tarefa de construção, da geração de esperança, através da troca de experiências, da luta pelos objetivos comuns. E, como eu disse, cada um tem a sua história. Eu acho que não tem tempo para eu contar a minha, mas é importante dizer que eu tive uma experiência política desde a juventude, muito jovem, e aí na luta contra a ditadura, acabei fazendo um curso de graduação de quase 4 anos na prisão, onde, naturalmente, endureci, por um lado, mas aprendi muito também. E isso me deu uma visão mais forte e estruturada da história do país, da política, da origem dos problemas, e não matou o meu idealismo. E daí, por circunstâncias de vida, dificuldade até de encontrar emprego em liberdade condicional, acabei criando uma empresinha em nome de terceiros e voltada para a tecnologia, e eu já era técnico em telecomunicações na época, e com isso consegui, através de inovação, visão de futuro, inovação em recursos humanos, em mercado, etc., em 25 anos, né, era um gigante, e presente em quase todo o país, em outros países, etc. Mas, no final, eu acabei me cansando um pouco da atividade empresarial, e vendi, encerrei atividades e fiquei livre, então, para atuar mais politicamente. E aí, não significa que ao longo desses 25 anos fiquei afastado, não. Militando em entidades de classe, empresariais, atuando indiretamente através de partidos, inclusive em campanhas eleitorais de alguns amigos em quem eu acreditava. E daí, por essas circunstâncias, acabei secretário executivo do Ministério da Integração Nacional, e aí um aprendizado importante, gente. O Brasil é um país muito desigual, e a passagem por Brasília, além de me ensinar bastante sobre essas desigualdades e as possíveis soluções, somente através da questão do desenvolvimento regional, mostrou como Brasília funciona, né? E como o Executivo funciona, as suas dificuldades, o Legislativo, a Justiça, os corredores dos ministérios. Passei lá 2 anos e meio. E depois de um intervalo, aí um ano sabático, em que eu velejei bastante, inclusive no Caribe, no Mediterrâneo, eu gosto de contar essa vantagem, mas isso aqui me deu mais energia para continuar, né? Voltei como secretário de Desenvolvimento Econômico do governo Aécio, em Minas Gerais. Aprendi bastante sobre o Estado e também como o Estado funciona, um governo estadual funciona. Nunca imaginei ser prefeito, mas aí a turma se juntou, daí 1 ano, e me disse, você vai ser o nosso candidato. Então, uma articulação política, eu não sabia nem falar em público direito, né? Mas
vamos enfrentar, ganhamos a eleição, e uma ampla aliança política, como eu disse. E aí vem aonde eu queria chegar. A Prefeitura de Belo Horizonte, a cidade de Belo Horizonte, melhor dizendo, a cidade de Belo Horizonte foi privilegiada por uma sequência de bons prefeitos. Nos últimos 25, 30 anos, teve uma sequência de prefeitos de qualidade, a cidade soube escolher bem, e não houve descontinuidades traumáticas de uma gestão para outra, graves crises, e, portanto, eu encontrei uma prefeitura com a situação financeira razoável, uma cultura de participação popular nos processos decisórios da cidade, algo que é uma conquista, que eu acho que Belo Horizonte, alguém que se eleger e tentar acabar com isso, não vai durar no governo. E esse patrimônio, então, a partir desse patrimônio, trabalhamos no sentido de aprofundá-lo. Hoje nós temos incríveis 600 e tantos fóruns de participação temáticos, microterritoriais, abrangendo a cidade, todos eles com a participação da Prefeitura. E muitos são deliberativos, né? Eles tomam decisões a serem cumpridas pela Prefeitura. Além disso, tem orçamento participativo, tem planejamento participativo regionalizado, e onde qualquer pessoa pode participar, e isso permite com que a gestão esteja sintonizada com o que a cidade gostaria que fosse feito. Nem sempre é possível fazer tudo, e existem as prioridades. Mas, após a eleição, no processo de transição, nós fizemos um plano para os primeiros 90 dias. Nesses primeiros 90 dias, fizemos um plano para 6 meses. E nos primeiros 8 meses, fizemos um plano estratégico para 20 anos, com 12 áreas de resultado, 40 projetos e 170 ações, com um modelo de gestão, com cada projeto, com seu gestor, um processo transparente, não político no sentido partidário, de cobrança, de acompanhamento do atingimento dessas metas e indicadores, combinando técnicos de carreira com técnicos contratados, mais as indicações políticas, que são inevitáveis, mas indicações passando por um processo bastante profissional de avaliação para efeito de nomeação. E isso deu um bom resultado, porque a cidade, nunca ninguém pensou a cidade 20 anos à frente. E nesse processo de pensar a cidade 20 anos à frente, nós procuramos nos sintonizar, né, com o trend aí, com as tendências mundiais do novo urbanismo. Tínhamos o plano de mobilidade, muito bem feito, o plano de saneamento, o plano de habitação, um plano de educação, o plano da saúde e plano diretor novo, lei de uso e ocupação do solo, atualizamos código de posturas, código de obras, tudo até o final de 2010, o segundo ano de governo. E agora, vamos mandar para a Câmara, na segunda quinzena, nova proposta do plano diretor, muito mais detalhada que essa de 2010, com nova lei de uso e ocupação do solo, onde nós, depois de 3 anos de trabalho, incorporamos uma proposta bastante avançada, todas essas novas tendências do urbanismo, de criar as cidades mais compactas, o planejamento orientado pelo transporte, a criação de novas centralidades para aproximar as pessoas do comércio, do serviço, das escolas, e assim por diante. Vai ser uma belíssima batalha na Câmara de Vereadores. Dizem
que o plano é coisa de comunista, que o Márcio conseguiu na juventude, ele está querendo fazer agora, mas esses são os setores mais conservadores, e eu acho que vamos conseguir aprovar. Estamos incorporando lá todos os instrumentos de urbanístico que o Estatuto das Cidades propõe. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, né, o que você está fazendo, por que você resolveu ser prefeito? Né? Bom, independente financeiramente, uma bela família, vendeu o seu veleiro, e aí? Esse sofrimento todo, podia estar curtindo a vida. Não, eu já sou uma pessoa realizada e eu quero agora retribuir à cidade, ao país, aquilo tudo que o país me deu. Né? É uma forma de retribuição, e nunca pensei em carreira política. Às vezes sou acusado de achar que poder público, governo é empresa, mas nós estamos agora exatamente numa convergência muito simples, em que os governos cada vez mais usam instrumentos de gestão típicos de empresa privada, e as grandes empresas, as empresas mais conscientes, cada vez mais conscientes da sua responsabilidade social. Isso é inevitável. Bom, eu queria dizer que essa múltipla cooperação, eu já falei isso aqui outras vezes, de ontem para hoje, com os organismos multilaterais, com ONGs pelo mundo afora, redes, cidades, e é preciso acentuar, mais uma vez, que a colaboração com a Rede Embarque, a colaboração da Rede Embarque conosco, foi fundamental para os avanços que nós tivemos na questão da mobilidade. Eu queria agradecer aqui, agradecer também aos seus patrocinadores e à bela equipe que tem a Embarque no Brasil e em outros países. Então, vocês sabem que a questão das cidades não é simples. Há múltiplas situações de cidades pelo Brasil afora, em termos de porte, de renda, das suas dificuldades. Eu citei um pouco mais cedo hoje o chamado G100, que tem uma publicação da Frente Nacional de Prefeitos que mostra 114 cidades brasileiras acima de 80 mil habitantes que têm péssimos indicadores sociais e de renda e que precisam de uma atenção especial. Então, eu não tenho espaço aqui, né, para abordar todos os aspectos do presente e do futuro das nossas cidades. Quanto tempo mais eu tenho? Hein? 5? 15, obrigado. Mas nós sabemos que as nossas cidades vivem hoje momentos críticos de ameaças, assim como de oportunidades. No caso brasileiro, gente, quem está próximo da gestão municipal sabe muito bem, é um ambiente de total desequilíbrio na relação federativa, com aumento crescente de responsabilidade das cidades e redução no percentual de participação das receitas globais de impostos do país. Nós temos interferências arbitrárias do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, no dia a dia da definição de prioridades, furando a fila das prioridades de atendimento à população nas políticas públicas. A legislação, muitas vezes, é complexa e conflitante, arbitrando pequenos detalhes operacionais da administração, e isso, às vezes, trava o técnico com medo, né, da punição. A queda brutal, né, da atividade econômica no Brasil hoje está potencializada pela crise política, todo mundo sabe disso, e não há uma solução à vista. E se nós não voltarmos a ter
crescimento econômico sustentável, nós enfrentaremos sérios problemas. Não adianta tapar o sol com a peneira, a situação não é nada boa em termos de finanças públicas no Brasil hoje, agravados pela crise econômica. Enquanto a economia crescia, né, ia se rolando os problemas, o custeio aumentando além da arrecadação, agora nós chegamos na hora da verdade. E aí, no final, lá na ponta, a população responsabiliza, aquela menos informada, responsabiliza o prefeito por falhas não só na gestão municipal, mas também na federal e na estadual, né? E nas cidades pequenas, o habitante bate na porta do prefeito de madrugada, pedindo um socorro qualquer, né? Bom, as áreas metropolitanas são de difícil manejo, há sempre disputas políticas, né? O nosso sistema político-eleitoral está falido, sem correspondência entre o nível e a qualidade de participação da população e a vida partidária, que todos sabem, na sua maior parte, com as belas exceções de sempre, é controlada por feudos pessoais. E ainda temos um problema que é mais sociológico, que há uma dificuldade das nossas elites locais, aí eu falo de elites do ponto de vista social, intelectual, aí estão os empresários, políticos, os líderes dos meios de comunicação, o pessoal das ONGs, os sindicatos, etc. Eles têm, os líderes religiosos têm uma enorme dificuldade de criar um consenso mínimo a respeito de convergências de prioridades, onde todos sabemos que há entendimento, mas esse entendimento nunca ocorre na prática. E aí parece que o confronto, e não o conflito, né, de ideias, que é saudável, é parte da democracia, aí o confronto e a discordância parece que transforma em hobby, em meio de vida, um fim em si mesmo, né? E aí os problemas da urbanização, que todos sabem, mas, felizmente, tem sempre o outro lado, nós tivemos avanços nos últimos anos e a própria crise irá gerar e já está gerando oportunidades que merecem ser consideradas. O que já foi bastante falado aqui nesses 2 dias, uma convergência internacional e local no entendimento sobre a importância do papel da cidade e seus atores relevantes na agenda global de qualidade de vida. Nós temos progressos relevantes na democracia participativa, transformando cidadãos em agentes de mudança através da presença no planejamento, implantação e controle das políticas públicas. Eu falei da convergência entre modelos de gestão privada e gestão pública, exigências legais que estão aparecendo e cívicas de mais e mais transparência nos números e processos da administração, obrigando os gestores a modernizar e aperfeiçoar os seus processos decisórios e a informação a respeito deles. E tem uma coisa interessante, que essa mobilização recente que houve em relação à Copa do Mundo, e está havendo aqui no Rio, em relação às Olimpíadas, com todos os problemas, os elefantes, os 4 elefantes brancos que ficaram aí, eu acho que o principal legado, ele é um tanto subjetivo, mas existiu, que nós tivemos uma intensa mobilização dos 3 níveis de governo da federação, trabalhando juntos, com dezenas ou centenas de projetos ao mesmo tempo, com data marcada para concluir o processo, sem possibilidade de adiamento. Isso, em termos culturais nossos no Brasil, foi quase que uma revolução, né? Eu acho que todos nós aprendemos muito com isso e vimos que é possível. Então, se foi possível para a Copa do Mundo, certamente é possível para muito mais coisa, desde que a gente não precisa de um órgão internacional com toda a bela imagem que tem a FIFA, nos controlando para que a gente consiga isso, né?
Bom, eu acho que eu estou encaminhando para concluir, e eu queria dizer que a palavra que nós temos que ter é uma palavra de esperança. Eu vejo, e as pesquisas qualitativas mostram isso, que a população está cada vez mais e mais consciente no Brasil, nas suas exigências de administrações limpas, transparentes, honestas e que produzem resultados palpáveis. O político tradicional, aquele populista, demagogo de promessas fáceis, ele não terá muito mais futuro no nosso país. As pessoas querem votar, lógico, naturalmente, que a política envolve alianças, apoios, é preciso ter planos, projetos, ser capaz de administrar esses apoios, de vender bem o projeto, mas as pessoas querem resultados. Querem resultados e, apesar de ser um pouco triste, né, às vezes, quando pergunto às pessoas minhas 3 principais qualidades, a primeira coisa que a maioria das pessoas fala, dizem ele é honesto. Né? Isso não deveria ser qualidade, né? Deveria ser pré-requisito para o exercício da atividade pública. Mas, quando a gente chega na administração, sei lá, 50 mil pessoas numa administração, quase todos de carreira, né? Concursados. Se aquelas pessoas, independente se ganham bem, se ganham mal, se têm reivindicações de plano de carreira, etc., se elas veem que a liderança tem um plano consistente para a cidade, que esse plano foi discutido com a sociedade, que a sociedade acredita naquela visão de futuro, uma cidade de oportunidades, sustentável e com qualidade de vida, com 6 macroestratégias para chegar a isso, né? Com uma série de projetos e ações para chegar lá, com indicadores no tempo, e veem que a gestão dá o exemplo com a dedicação, com o trabalho, essas dezenas de milhares de pessoas se juntam ao projeto, abandonam seus preconceitos ideológicos e veem que o mínimo que nós temos que fazer é prestar conta à população de que o imposto que ela paga está sendo bem aplicado. E, às vezes, a gente vai ainda inaugurar uma obra e as pessoas agradecem ao prefeito. Eu digo, não agradeçam. O prefeito não é um benfeitor, ele está aqui prestando conta a vocês. Ele é um servidor público pago pelo imposto que vocês pagam. Então, é preciso, né, mudar essa cultura da população para ela entender que ela tem o direito republicano de cobrar daquele em quem ela votou. Mas há muito o que fazer. O momento, todos sabem, do Brasil não é fácil, mas estamos, eu acho, de uma forma geral, através do novo urbanismo, da visão de reforma urbana, estamos num bom momento de tendência da administração das cidades. Há um consenso muito forte em relação a isso. Nós precisamos, de fato, transformar a nossa cidade em um local onde as pessoas se sintam felizes e não sintam vontade de se mudar para outros lugares, né? Que saiam de vez em quando, mas sempre sintam saudade e queiram retornar. E é isso que nós queremos para os nossos filhos e os nossos netos. Um grande abraço, muito obrigado.